Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai, da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu também quero manifestar minha gratidão, primeiro ao Senhor, por me conceder este privilégio tão glorioso de participar desta conferência. Lembrando e dando graças ao Senhor pelo Sínodo de Dort, pelo que aconteceu lá, pelas doutrinas que foram firmadas, pelo Evangelho da graça restaurado à sua verdade, conforme ela é em Cristo Jesus. Eu mesmo sou alvo da bênção desse Evangelho da graça que me alcançou, meus olhos foram abertos e eu tive que mudar minha maneira de pregar o Evangelho e sei que o Senhor Jesus Cristo, o Redentor a quem eu tenho pregado, tem sido muito mais glorificado a partir dessas doutrinas que foram resgatadas neste bendito, glorioso concílio. Quero agradecer aos irmãos organizadores por terem lembrado meu nome para estar aqui, me honrar com este convite. A Igreja Vitória da Conquista, Presbiteriana de Vitória da Conquista, que eu acho que eu posso chamar de minha igreja também, pelo menos um ano eu estive aqui, e muitas outras vezes, irmãos amados, queridos, que sinto alegria, gozo no meu coração de revê-los. Enfim, no fim da minha jornada pastoral, Deus me dá este privilégio de estar aqui. E nesta hora nós vamos tratar de uma doutrina que tem sido injustamente rejeitada, deixada de lado, mal compreendida, infelizmente. Eu sei que tem até alguns que gostam das posições calvinistas, mas são reticentes com relação a este ponto, que foi já muito bem elucidado aqui pelo reverendo Alain. Eu vou só confirmar e apresentar outros textos e tirar uma lição, uma aplicação desta doutrina que o Senhor me concedeu. Eu não pude ser mais o mesmo desde que isto foi aplicado ao meu coração. Muito bem, eu quero começar como se fosse antropomorficamente falando, quer dizer, bem assim, na linguagem humana, com uma historinha que aconteceu na eternidade. Como se eu estivesse falando para criança, não tem problema. Antes que houvesse mundo, ou qualquer coisa tivesse sido criada, absolutamente nada, senão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trindade bendita, que é um só Deus, três pessoas distintas, mas da mesma substância, natureza, um único Deus verdadeiro. Mas, para o nosso entendimento aqui, nós vamos então dar ênfase às distinções das pessoas. Uma reunião da Trindade, em que o Pai se apresenta e diz: quero criar todas as coisas, nós vamos criar todas as coisas, céu, terra, tudo que nós hoje conhecemos. Deus idealizou, Pai idealizou todas essas coisas, mundos
invisíveis, macroscópicos, mundos invisíveis, microscópicos, toda a glória da existência do universo. O Pai disse: quero criar para a minha glória e para a glória do meu Filho. Tudo eu vou criar por meio dele e para ele. Tudo. E quero criar os homens e mulheres, a nossa imagem e semelhança. De toda a criação, esta é a coroa. Para que haja um povo escolhido, que eu quero dar ao meu Filho, como noiva. Esse povo será exclusivamente dele, para a glória dele. Mas eles vão pecar. Eles vão pecar. E é preciso redimir estes que eu escolhi. E escrevi o nome, cada nome deles num livro, que está aqui um livro selado. Então, meu filho, eu escolhi para ser o redentor deles. Então o filho, na reunião, diz: meu pai, eu aceito. E o pai solenemente entrega nas mãos dele um livro selado, chama... Bom, o nome eu vou ver depois na Bíblia. Mas é um livro com cada nome dos eleitos. Milhares dentro desse livro. E o filho toma o livro e ama cada um desses nomes. E quando esse livro é entregado a ele solenemente, ele recebe, sangue é manifesto na eternidade. Ele não tinha corpo nem nada, mas o sangue se manifestou naquela hora, envolvendo aquele livro. Mas o pai disse: apesar de todo o sofrimento, porque você terá que abdicar da glória, se humilhar, se encarnar, se tornar em figura humana, na qualidade de servo, na condição mais humilde, e sofrer, e se identificar com eles em tudo, exceto no pecado, porque jamais haverá qualquer pecado em ti, meu filho, e você vai obedecer perfeitamente a minha vontade, a lei por eles. E então substituí-los na cruz. E eu vou manifestar minha ira sobre você. A ira que é natural, própria de um Deus santo como nós.
suscitada pelos pecados deles, eu vou ter que colocar sobre o seu corpo, seus lombos, e moê-lo, fazê-lo enfermar. Será duro, muito difícil. Tenho que virar minha face, abandonar. Mas ele, sim, Senhor, eu me disponho. Mas o Senhor, vou ressuscitá-lo ao terceiro dia. E então vou lhe receber na glória. Agora, com uma nova condição. Você virá se assentar à direita do meu trono como homem, para sempre. Então, o Espírito Santo se apresenta e diz: vou estar contigo, filho bendito, enchê-lo sem medida de mim mesmo, do poder. Até o fim, sustentá-lo. E depois, por promessa do Pai, eu descerei para ser seu substituto. E lá vou operar 3 coisas pelo menos importantes. Vou chamar eficazmente cada um destes eleitos, distribuídos ao longo da existência que o Pai tem determinado para a humanidade. Vou usar cada um dos eleitos para pregar, vou dar poder a eles, ousadia, e vou chamar eficazmente cada um desses eleitos, onde eles estiverem, na condição que estiverem, com poder, quebrar as algemas do pecado, vivificá-los, aplicar toda a obra que o Senhor realizou na cruz. E vou santificá-los ao longo da vida cristã que eles vão ter. Vou estar com eles, lutando com eles contra o pecado e santificando-os cada vez mais, fazendo-os crescer na graça e no conhecimento de Ti mesmo. E vou, além disso, de chamá-los, regenerá-los, dar fé, arrependimento, convertê-los, transformá-los, libertá-los, eu vou sustentá-los em perseverança até o fim, jamais se perderão. Até o momento em que, pela Tua ordem, conforme a voz do arcanjo e a ordem do Senhor, eu os reunirei de todos os quadrantes da terra, ressuscitarei todos, transformarei os que estiverem vivos, e então os levarei arrebatados até o encontro do Senhor nos ares. Bom, eu queria agora apresentar uma sequência de textos. Gostaria que você estivesse pronto com a Bíblia na mão,
Porque uma coisa é eu falar isso aqui, mas será que está na Bíblia? Então vamos ver cada verso. Primeiro, essa questão de que não havia absolutamente nada antes da eleição. Isso está lá em Efésios, no capítulo de número 1. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas eu tenho que começar com ele, porque ele garante absolutamente isso. Diz assim o verso 4, capítulo 1 de Efésios, verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja, antes da fundação do mundo. Agora abre em Apocalipse, no capítulo de número... Apocalipse, capítulo de número 8. Desculpe, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, eu inverti. 13, versículo 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui nós temos nomes escritos num livro que tem o nome de livro da vida do Cordeiro. Cordeiro esse que foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 17, verso 8, fica ainda mais claro que foi mesmo antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, 8 diz: a besta que viste não era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Está vendo? Nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, isto é, lá na eternidade. Eu, quando pregava, e era arminiano, pregava como arminiano e fazia apelo, as pessoas vinham à frente, eu aprendi com outros que faziam a mesma coisa, a orar dizendo: ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Errado. Já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E se vieram a Cristo de fato, vieram porque estava escrito, e não porque vieram vai ser escrito. Não. Os nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo. E veja que o sangue apareceu naquela hora, naquela reunião, quando o livro foi dado. Isso nós temos em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 18, diz assim: sabendo que não foi, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados no vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tende fé em Deus,
qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o sangue foi conhecido lá na eternidade, antes da fundação do mundo, naquela reunião. Então o Pai recebeu solenemente aquele livro, e o sangue foi derramado e envolveu aquele livro, que ficou sendo chamado o livro da vida do Cordeiro, livro com os nomes todos, de todos os eleitos que o Pai elegeu, de todas as tribos, raças e nações. Muito bem. Uma pergunta: quer dizer que Jesus recebeu isso e desceu para resgatar estes do livro, esses que têm o nome no livro? Será que Jesus, o Senhor, quando esteve aqui, deu pistas de que veio exclusivamente para salvar estes que o Pai lhe entregou, esses nomes? Sim, Senhor. Vamos abrir em João capítulo 6. João capítulo 6. Eu vou começar lendo do verso 37. Preste atenção. João capítulo 6, a partir do verso 37, lemos assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E veja mais: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo? Algumas pessoas dizem assim: não, ele está falando dos discípulos. Se ele está falando dos discípulos, só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não, ele está falando de todos que o Pai lhe deu, nomes no livro, que ele conheceu bem e amou. Vão ver o Filho e vão crer. Olha, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Então, ele veio para se revelar, ou ser revelado a todos esses que o Pai lhe deu e que tem um nome no livro. No verso 65, ele diz assim, prosseguiu: por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então veja que o convite é feito a todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele disse: ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Então, Jesus sabia perfeitamente que a pregação dele, embora a toda a multidão, só seria ouvida e recebida por aqueles que estavam com o nome no livro da vida. A estes é que o Espírito Santo iria mesmo abrir os olhos, os ouvidos e revelar Cristo. Então, está aqui claro que o Senhor Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, que estão no livro. Vamos ver isso mais no capítulo de número 8. Veja o verso de número 47. Ele vai chamar os da lista, ou os do livro,
Ele vai chamar os que são de Deus. E quem não tem um livro, ou nem não tem um nome no livro, ele vai chamar os que não são de Deus. Olha aqui, verso 47 do capítulo 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Os que são de Deus são aqueles que têm o nome no livro. Esses vão dar ouvido. Os que não são de Deus não têm o nome no livro. Deus não quis relacionar. Foram deixados dos seus próprios pecados. No capítulo 10, vai ficar mais claro, porque o Senhor vai chamar esses do livro de suas ovelhas. Então ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco da ovelha, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo algum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora vejam, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, a sua morte é específica e direcionada a um grupo. São aqueles que o Pai escreveu o nome no livro e que Ele chama de ovelhas. É por eles que eu vou dar a minha vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é pelo mundo inteiro indistintamente, falando dos homens indistintamente no mundo. Não. Mas aqueles que o Pai amou, escreveu o nome no livro, e que Jesus os chama de suas ovelhas, é por elas que eu vou dar a minha vida. Se você se lembrar, em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, ele vai chamar esses de sua igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, pelas ovelhas, pela igreja, e não pelo mundo indistintamente, mas pelas ovelhas que estão tresmalhadas no mundo todo, mas que Ele conhece bem. Ele veio por elas. No verso 16 tem uma coisa importante: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O que é isso? Bem, você deve lembrar o contexto, que Jesus está falando, a multidão que o está ouvindo é de judeus. De judeus. Então ele diz, aqui Jesus está dizendo que ele tem ovelhas entre judeus, mas também tem ovelhas que não são judias, que são de outro aprisco. Ele está falando de quem? De nós, dos gentios. Então ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las.
eu quero conduzi-las e vou fazer isso. Claro que ele está se referindo à obra do Espírito Santo, porque ele seria assunto aos céus, mas o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Cristo, iria atrás dessas ovelhas. É tão interessante que, pessoal, olha, nós estávamos falando sobre evangelização, e que dizem que a eleição, a doutrina da predestinação, ou da morte específica e particular de Cristo, se for pregar isso, porque as pessoas, isso vai limitar um gueto, ou como o pastor disse, ou desestimular a evangelização. Mas em absoluto, não é assim, de forma alguma, e na história da igreja isso tem sido demonstrado. Olha, os maiores evangelistas do mundo criam nessa doutrina. Por exemplo, William Carey, pai das missões modernas, cria na doutrina da eleição. Hudson Taylor, Adoniram Judson, William Williams, grandes homens de Deus que se deram pela evangelização, creram nisso. Um deles chamava-se David Livingstone. David Livingstone era um jovem inglês, e ele leu esse versículo: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. E então o Espírito Santo falou ao seu coração que havia ovelhas na África que o Senhor Jesus queria conduzir. Na Inglaterra, século XIX, mas ele sentiu esse chamado. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Na África tem ovelhas por quem Cristo morreu e que Ele quer conduzir. Então, ele deixou tudo e se embrenhou no coração da África e começou a evangelizar como missionário lá, e a pregar esse evangelho, crendo que havia outras ovelhas lá, por quem Cristo morreu. E muitos se converteram. Olha, uma igreja de africanos ali foi alcançada pela pregação do evangelho de David Livingstone. Agora, ele era um cientista, nem todos sabem disso. Ele era um geógrafo, cartógrafo, e ele então descobriu vários acidentes geográficos, catalogou-os cientificamente, tecnicamente, e mandava sempre para a Inglaterra, junto com seus relatórios missionários. E ele ficou famoso na comunidade científica. O rei, inclusive, conheceu David Livingstone. E o que aconteceu? Ele morreu lá na África. Você certamente já ouviu isso, que o rei soube que David Livingstone morreu, mandou uma comitiva, um navio para buscar David Livingstone, para ele não ser sepultado na África, mas no lugar de honra na Inglaterra. Aí os africanos disseram: o corpo dele vai, mas o coração não. Eles amavam tanto esse missionário que os falou de Cristo, que abriram o peito, tiraram o coração e sepultaram na África. O corpo veio e foi sepultado na abadia de Westminster, onde os mais nobres da Inglaterra, reis, são sepultados. É interessante que você entra na abadia de Westminster, aquela coisa que você já viu no casamento, né, na televisão, é coisa imensa. O chão é de lápides. E eu tive o privilégio de visitar a abadia de Westminster, e eu
porque não é fácil, mas não sei porquê, naquele dia foi concedido, e eu saí pelo chão, procurando, até que encontrei, lá estava, e o que estava escrito, em inglês evidentemente, era exatamente isto: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. David Livingstone. E a data de nascimento e de falecimento. Então, ele cria dessas doutrinas e saiu para evangelizar, buscar outras ovelhas que não são deste aprisco. No mesmo capítulo, no verso 26, 27 e 28, nós lemos assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Está vendo? Ele mais uma vez fala daqueles que são suas ovelhas, que tem um nome lá, que o Pai deu, está um nome lá, e os que não são. Aí eu li que os puritanos pregavam o evangelho assim, do ponto de vista da soberania de Deus. Eu aprendi com isso e escrevi um folheto: só os eleitos serão salvos. Será você um deles? É o título do folheto. Vocês têm que folheto. Está aqui: só os eleitos serão salvos. Será você um deles? E aqui no folheto eu botei uma coisa que eu vi dos puritanos, que eu achei a coisa mais interessante. Talvez você esteja perguntando: como eu posso saber se sou um eleito? Não é? E então os puritanos diziam assim: é fácil. Um eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra no pé. Como é isso? Na orelha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E no pé: me segue. De modo que pode-se evangelizar sim. Se você ouvir a voz de Cristo pelo evangelho lhe chamando, saiba, você é um eleito. Então vá, siga. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mas aí, se você for para o capítulo 11, a partir do verso 47, agora o Senhor Jesus vai chamar os da lista, os do livro, de filhos dispersos. Na verdade, o evangelista vai explicar isto. Então, capítulo 11 de João, verso 47, começa assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois verão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí o evangelista vai explicar: ora, ele não disse isso de si mesmo,
Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então quer dizer que aqueles que têm o nome no livro, por quem Cristo morreu, eles têm esta herança, esta bênção de ser chamados, ou de se tornarem, de virem a ser filhos de Deus, mas estão dispersos. Quer dizer então que nós temos que compreender como igreja que Cristo morreu pelos seus eleitos e eles estão aí como ovelhas tresmalhadas em todo lugar. Por exemplo, tem ovelha de Jesus lá na igreja católica? Tem, sim, senhor. Tem ovelha na zona de prostituição daqui da cidade e que está lá com as prostitutas lá? Ovelhas por quem Cristo morreu estão lá, perdidas lá? Então, sim. No lugar de drogas, onde ficam a Cracolândia, tem gente por quem Cristo morreu, tem ovelha lá, filho disperso? Tem, sim, senhor. No candomblé, lá onde está, tem, sim, senhor. E uma coisa, eu sempre conto, eu não sei se já contei aqui, mas quando eu estava plantando a igreja da Barra, Presbiteriana Memorial da Barra, então era uma luta, porque como evangelizar aqueles prédios, cara, difícil, porteiros eletrônicos. Aí eu saía orando, parava em frente de um prédio de Senhor, eu tenho filhos aí dispersos, ovelhas por quem o Senhor morreu, e que precisam ouvir o evangelho da Amos. Como posso falar com eles, Senhor? E eu creio que talvez por causa disso, coincidentemente, o programa de televisão e a rádio foram um instrumento precioso de Deus, porque eu comecei a entrar nas salas e Deus operou de forma maravilhosa. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava no gabinete e então a secretária disse: tem um jovem aí que quer falar com o senhor. Não sei quem é, mas bom, então mandam entrar. Então entrou um moço alto, esquelético, magro, alto, um cabelo, um rabo de cavalo que aqui embaixo, assim, quieto. Ele abriu a porta e disse: pois não, jovem, senta aí. Sentou. E a primeira coisa que ele falou foi: aqui é a igreja dos crentes. Perfeitamente, aqui é a igreja dos crentes. Por quê? Disse: olha, aconteceu uma coisa comigo. Eu estava sentindo mal, as coisas ruins acontecendo na minha vida, e alguém disse: vá no centro de macumba, de umbanda, que eles vão lá mandar você fazer um trabalho, tal, dar um banho de folha, não sei o quê, e você vai ficar melhor, vai ficar bom. Aí eu fui. Aí cheguei lá, entrei numa fila, estava um pai de santo sentado com um charutão, e eles tocando aquele, e eu lá. E foi chegando minha vez. Quando eu ia sentar, ele nem olhou para mim. Do jeito que estava, disse: o que você quer aqui? Com a voz assim de estranha. Eu vim aqui. Aqui não é seu lugar não, mas o seu lugar é com os crentes. Aí me lembrei de Lutero. Lutero diz assim: o diabo é o diabo de Deus.
Aí eu comecei até a entender. De fato, o diabo faz tudo que ele ordena. Um texto lá na Bíblia que o Senhor se reuniu com os anjos e havia também anjos maus. E ele perguntou: o que é que eu vou fazer para enganar Acabe? Aí um disse uma coisa, outro disse: eu vou, e você é um espírito de mentira na boca dos profetas. Aí o Senhor disse: vá, e você vai prevalecer. Era um espírito bom? Nada, era um demônio que compareceu diante do Senhor e recebeu a ordem do Senhor e foi, e realmente foi um espírito de mentira na boca dos profetas. Então Deus mandou esse espírito mau, imundo, naquele pai de santo, que mandasse o moço lá. Que coisa, rapaz. A gente não evangeliza e o diabo está aí. Deus estou brincando. O diabo não evangeliza nada. Mas olha, eu preguei o evangelho para ele. Eu entendi que Deus o amava mesmo e que ele é um escolhido de Deus. Eu criei nisso de todo o meu coração. Falei do amor de Deus. Falei: rapaz, como Deus ama você, mandar um diabo, um demônio, mandar você vir procurar os crentes. Esse amor eterno, soberano de Deus por você, para você saber que Cristo morreu em seu lugar. Pois bem, ele se converteu, ele foi para a classe de catecúmenos, e eu só olhando o cabelão. Mas ele foi aprendendo da palavra de Deus. Ninguém falou nada. Eu orientei que ninguém falasse, nem eu falei. Mas no dia do exame no conselho, eu estava gelado, pensando: e agora? Quando mandou chamá-lo, entra Fábio, cabelo cortadinho, sentou lá e deu um testemunho maravilhoso. Ele disse: pai, você cortou o cabelo porque? Ele disse: eu senti que não glorificava a Cristo aquilo, e eu quero servi-lo, quero que nada me atrapalhe. Até hoje o Fábio é uma bênção, ele se casou, ele é um obreiro, olha, uma coisa maravilhosa. De vez em quando eu encontro o Salvador, ele no shopping. Então, nós temos que pregar, meus irmãos, em todo lugar, becos e valados. Os do livro, os filhos dispersos, aqueles por quem Cristo morreu, estão aí, e não haverá outra forma deles ouvirem o evangelho senão através de você, dos seus lábios. É assim que ele estabeleceu, que o Espírito Santo estabeleceu: buscar as ovelhas, os filhos dispersos, pela instrumentalidade, serviço dos eleitos salvos, da igreja. E nós devíamos nos animar muito, porque se há uma coisa que desanima a gente, é pensar: ele não vai querer, eles não querem nada, né? Não dá um desânimo pensar, eles querem a gandaia, não quer saber de... Não, vá confiando no Espírito Santo, e que é certo que há as ovelhas de Cristo tresbalhadas, que estão lá perdidas, dominadas pelo diabo, cegas, mas que quando ouvirem o evangelho, o Espírito Santo vai abrir os olhos e os ouvidos para que elas vejam Cristo na pregação e ouçam a sua voz, e elas serão libertas e virão. Isso deveria nos animar. Capítulo 17, já estou caminhando para o final, que eu vou fazer a aplicação. Veja, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Essa expressão, é chegada a hora, não faz você pensar
que tudo foi combinado na eternidade e que agora chegou a hora? É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Está vendo? A todo mundo indistintamente não. Aqueles que o Senhor me deu, naquele livro, escrito o nome de cada um. E por quem eu morri, por eles. Aí, ele diz no verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Olha, a palavra mundo, você tem que tomar muito cuidado, porque ela precisa ser sempre lida no contexto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Geralmente você ouve isso e pensa, cada um indistintamente que existe no mundo. Não. Ele está falando isso porque os judeus pensavam que só eles, Deus amava só eles. Mas João, o evangelista, diz, não, Deus amou o mundo. Tem eleitos no mundo todo que Deus amou. E esses é que vão crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus está dizendo, é por eles, isso é, aqueles que me deste, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No livro de Isaías, no capítulo 53, que é um capítulo muito querido nosso, às vezes você lê e não percebe um detalhe. O verso 11 diz assim: ele verá, 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles, quer dizer, destes muitos, levará sobre si. Presta atenção nesse versículo. Olha, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quer dizer, Cristo derramou seu sangue precioso, humano e divino. Aí você pensa, é por todo mundo? Ele derramou o seu sangue por todo mundo, por cada pessoa indistintamente no mundo. Derramou sangue por todos os homens que existiam na face da terra. Mas só um grupinho, só poucos, durante a história da humanidade, poucos os que creram, que confiaram e que valeu a pena e foram salvos. Quer dizer então que a maior parte do sangue que foi derramado não valeu nada. Você acha que é assim? E ele ficaria satisfeito? Ou ficar satisfeito porque pelo menos um pouquinho valeu do meu sangue que foi derramado, salvou um pouco, né? A grande maioria derramei o sangue e não valeu nada, não adiantou nada. Nada disso. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito. Sabe o que quer dizer isso? Nenhuma gota do meu sangue foi desperdiçada. Todos por quem eu derramei sangue foram salvos. Serão salvos. Então eu estou satisfeito. Ele verá o trabalho, do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Verá a sua posteridade, isto é, toda a igreja salva, todos aqueles por quem ele morreu salvo, todos os do livro salvos. Prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperou nas suas mãos,
e ele justificou todos esses. Não é maravilhoso? E veja, para fechar essa parte, Mateus capítulo 25, verso 34, veja se não casa mesmo com essa ideia. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está vendo? Vinde, benditos do meu Pai, vocês a quem Ele escolheu e botou o nome no livro. Vinde, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Rápido, que eu sei que o tempo já passou. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, 11, o Senhor vai se apresentar diante do Pai e vai dizer assim: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Depois você consulta esse texto, Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11, porque eu quero agora aplicar e encerrar. Por que isso impactou minha vida? Meus irmãos, eu pensei, quer dizer que o Senhor Jesus deixou a sua glória, querubins, serafins, luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, glória que envolve toda a riqueza que você possa imaginar. Ele despiu-se da sua majestade e se vestiu da minha roupagem humílima e encarnou. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Um bebê numa manjedoura, um coxo babado de boi, fedorento, ali estava ele, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Emanuel, Deus conosco. E então ele cresceu em graça, sabedoria diante de Deus, diante dos homens. E quando começou o seu ministério, já absolutamente consciente porque tinha vindo ao mundo, ele já tinha o meu nome na sua mente e no seu coração. Pensa, Jesus andando pelas ruas empoeiradas: estou aqui por causa de Josafá. Peraí, Josafá, 1 milhão de Josafá. Tinha Josafá, o rei Josafá, tem muitos que botaram o nome por causa dele. Quantos Josafá? José, Maria, quantos? Por isso ele era Deus. Não há problema para Deus. Ele sabia exatamente cada Josafá, cada José que o Pai escolheu e botou no livro. Ele conheceu. Então ele pensou em você, em mim. Ele passou a vida em obediência estrita e fidelidade. Ele obedeceu cada mandamento pensando em mim e pensando em você, porque ele decorou os nomes como Deus. Ele guardou. Vai nascer ainda 2000 anos depois, não importa. Ele sabia perfeitamente e sabe os que vão nascer ainda, e guardou no coração. Eu fico pensando, ele enfrentando o diabo com suas tentações, insinuações. Eu penso que é uma ousadia do diabo, que o conheceu muito bem na eternidade, que se prostrou e o adorou na eternidade, desde que foi criado, mas desobedeceu, pecou, foi expulso do seu domicílio, se tornou demônio.
agora vem com ousadia para tentar. Sabe o que eu penso? Como Jesus, o Filho do Deus bendito, unigênito do Pai, segunda pessoa da Trindade, Ele que criou com o Pai o universo, as estrelas, o sol, tudo, inclusive os demônios, os anjos bons, eleitos, e os que Deus quis que caíssem, que foi objeto da adoração deles. Quer dizer, Jesus se presta a ser humilhado pelo demônio, criatura dele, mas ele fez isso por mim, porque ele não precisava vencer o diabo por ele. Ele era Deus, mas como mediador era necessário que ele passasse e cumprisse toda a justiça por mim e por você. Então ele estava lá suportando a ousadia infeliz do diabo, pensando, mas é por causa de Josafá. Então ele enfrentou o diabo por mim, por você, pensando em você, talvez pronunciando seu nome naquela hora. É por esse. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E o diabo deixou. Eu venci, você venceu. Porque ele já era vencedor. Mas o que mais me tocou profundamente foi pensar que na cruz do Calvário ele balbuciou o meu nome entre gemidos. Eu sei que na nossa mente humana, pensar, como é que ele vai pensar em Josafá, que vai nascer 2000 anos depois, naquela hora de tanta dor. Mas por isso ele tinha que ser Deus. Ele pensou em mim e pronunciou o meu nome, o seu, entre gemidos na cruz. Eu ainda penso mais. Eu penso que ele soube exatamente o momento em que estava recebendo os meus pecados. Esse é de Josafá. Por que eu posso pensar assim? Você sabe que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, mas é só o apóstolo Paulo que podia dizer isso. Não! Você pode dizer, ele morreu por mim. Ele me conheceu. Ele viu meu nome, ele leu meu nome no livro da vida. E sabia que teria que me substituir. Olha, a morte de Cristo não é uma mera representatividade. Que eu pensava assim, ele morreu distintamente por todos, e eu peguei uma ponga, oba. Não. A morte de Cristo é substitutiva. Ele substituiu cada eleito. E Deus julgou cada um com sua ira. E fez cada um experimentar um inferno que merecia em Cristo.
Por isso ele desceu ao Hades. Tem gente que pensa que depois que ele ressuscitou, que ele estava no túmulo, foi ao inferno para pegar a chave do mundo. Nada disso. Ele desceu ao Hades na cruz. Isso quer dizer sofrimento, inferno que ele sofreu por mim. O meu inferno, o seu inferno, de todos os eleitos que o Pai amou, e Ele amou também até o fim. Essa doutrina que está escondida, esquecida, expiação definida, limitada, particular, individualizada, que a Bíblia ensina e que os crentes não sabem. Como podem amar seu Salvador se não sabem disso? Agora, uma coisa eu digo, você sabendo disso agora, por favor, qual será a sua resposta? Eu me lembro daquele velho hino: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual será a sua resposta? Eu não pude ser mais o mesmo. Meu Deus, que coisa gloriosa! O Senhor deixou a sua glória por mim, tomou meu lugar na cruz, balbuciou o meu nome entre gemidos, ressuscitou pensando em mim, a primícia dos que dormem, garantindo a minha ressurreição. Quando ele saiu daquele túmulo, Josafá vai ressuscitar, está garantido. Você não se comove? Eu gostaria que Deus tocasse no seu coração com esta mensagem, trazendo arrependimento pela vida tão desleixada espiritual, de um amor tão fraco para com Cristo, que você tem levado, de uma falta de compromisso tão grande, valorizando mais as coisas do mundo e deixando para trás aquele que lhe amou tanto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oh, benditas doutrinas da palavra de Deus, que Deus usou Dort para trazê-las de forma clara para nós e para quantos durante esses 400 anos puderam conhecer. A Deus seja dada toda a glória. Amém.